chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Segunda Crônicas, capítulo da número 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro e todos os vasos, e colocou entre os tesouros da casa de Deus. Parafrasear o texto, livro de Esdras, capítulo 1, versículo da número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sisbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sisbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? A primeira escola judaica é a sua casa. Todo pai que se preza faz com que seus filhos aprendam ricas lições que tragam solidez à sua fé. Entre tantos ensinamentos que os pais passam para os seus filhos, na tentativa de os apresentar Deus e toda a sua criação, está a origem da nação e sobre o Deus a qual a originou. Jessé, como um bom pai que se preza, passou a ensinar os seus filhos sobre a origem do seu povo e sobre o Deus a qual os originou. À medida que Jessé apresenta Deus a seus filhos, um deles começa a sentir sentimentos novos no coração. Estou falando de Davi. À medida que Davi vai ouvindo seu pai Jessé falar sobre Deus e todas as suas obras até então, Davi vai nutrindo alguns sentimentos. Davi vai nutrindo o sentimento de amor, de admiração, de respeito, de temor e reverência a este Deus. À medida que Davi vai crescendo, ele vai transbordando esses sentimentos. E quando a gente observa a Bíblia, nós percebemos que Davi arruma uma forma de transbordar, de transparecer esses sentimentos por Deus. E a forma que Davi encontra é salmodiando, emitindo louvores que glorificam a este Deus Todo-Poderoso. Davi escreve vários salmos na tentativa de reproduzir o que está sentindo por este Deus tão maravilhoso. Deus, ao perceber que é amado por Davi, resolve dar-lhe um presente. Ele levanta o profeta Samuel para ir na casa de Jessé e entre os seus filhos ungir um como rei. Deus dá de presente a Davi o reino de Israel. Davi, ao tempo que assume o reinado, Davi, ele não muda. E Davi
continua amando a Deus. Não é porque Davi agora tem posses que ele deixa de amar a Deus. Prova é que agora, com recursos em suas mãos, Davi resolve retribuir a Deus, querendo dar um presente para o Senhor. E o presente que Davi decide dar para Deus são dois. O primeiro presente que Davi intenta dar para Deus é construir para ele um templo, uma casa, aonde ali o povo pudesse reunir-se para adorar a este Deus. O segundo presente que Davi decide dar para Deus é consagrar alguns elementos, alguns objetos para Deus, para uso no templo, nos rituais do templo. Pois bem, Davi vai pedir a opinião ao profeta, vai compartilhar o desejo do seu coração e ele diz para o profeta que ele intenta dar 2 presentes para Deus. O profeta logo alegra-se e diz: faz tudo o que está no teu coração. Mas não demorou muito. Deus chegou para o profeta e mandou ele voltar a Davi e dizer um sim e um não. O não que Deus disse para Davi é que ele não receberia das mãos dele os presentes que ele decidiu dar a Deus. Deus não queria um templo feito pelas mãos de Davi. O motivo? Davi guerreou, Davi matou muita gente e suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas Deus disse um sim para os presentes de Davi. Disse que receberia, mas da mão do seu filho Salomão. Pois bem, o texto que nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 1, mostra exatamente o rei Salomão terminando o templo, o presente que seu pai Davi havia prometido ao Senhor. E não somente isto, o segundo presente que Davi resolveu dar para Deus, Salomão também conduziu ao templo, como o texto diz, que quando Salomão termina o templo, ele leva para o templo as coisas consagradas pelo seu pai Davi, o ouro, a prata e os vasos, e colocou entre os tesouros da casa de Deus. É sobre isto que eu quero relatar este momento com você. Eu quero frisar essa parte do versículo 1, onde fala sobre os vasos consagrados a Deus. Nesses vasos, há 3 características peculiares dele que precisa ter na vida de um obreiro. A primeira característica desses vasos consagrados é que eles foram separados exclusivamente para Deus. Estes vasos foram separados exclusivamente para Deus e para ser usado na obra de Deus, no serviço do templo. A segunda característica dos vasos consagrados foi o lugar. Eles foram separados para ocuparem um lugar no templo. Os vasos tinham, por segunda característica, um lugar reservado no templo, um lugar de honra. Terceira característica destes vasos é que eles estavam entre os tesouros da casa de Deus. Trazendo isso para a questão ministerial, todo obreiro, ele é um vaso consagrado para Deus. Todo obreiro, ele tem uma primeira característica, assim como os vasos. Todo obreiro foi separado exclusivamente para Deus e para serviço da obra de Deus. A segunda característica de um obreiro consagrado é exatamente a posição de honra no templo. Todo obreiro tem uma posição de honra a cumprir, seja ele o auxiliar,
seja ele o diácono, seja ele o presbítero, o evangelista ou o pastor. Todo obreiro tem uma posição de honra a ocupar na casa do Senhor. Terceira característica de um obreiro consagrado: ele está entre os tesouros de Deus. O obreiro consagrado é um tesouro de Deus. É alguém que vale muito para Deus. É alguém que tem um valor que excede a de outros. O obreiro é um vaso consagrado a Deus. Um obreiro ocupa uma posição de honra na casa de Deus. Um obreiro é um tesouro do Senhor, é um bem precioso do Senhor. Pois bem, ser um vaso consagrado ou um obreiro consagrado tem um peso de responsabilidade muito grande. Todo obreiro consagrado tem um preço a se pagar muito caro. Este preço eu chamo de renúncia. O evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 24, registra o momento em que o Senhor Jesus fala sobre este preço. Ele diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tomem cada um a sua cruz e siga-me. O preço de ser um vaso consagrado, um obreiro consagrado, é o peso e o preço de renúncia. Um consagrado ao Senhor, durante o seu exercício ministerial, diante a sua vida de consagração, ele diz muitos nãos nessa vida e diz apenas um sim. Um obreiro consagrado, ele diz não ao pecado, ele diz não à prostituição, ele diz não à natureza pecaminosa, ele diz não às fantasias, ele diz não ao mundanismo, ele diz não para a sua própria vontade, para dizer sim, para fazer a vontade de Deus. O caminho da renúncia é o peso que todo consagrado deve pagar. Consagrado não vai aonde todos vão. Um consagrado não fala o que todos falam. Um consagrado não veste o que todos vestem. Um consagrado não vê o que todos veem. O consagrado, ele é diferente do meio dos iguais. Ele é diferente porque o Senhor o levantou para fazer a diferença. A principal característica de um obreiro consagrado, de um vaso consagrado, é que todo consagrado tem por característica própria se separar para Deus. Todo consagrado tem como característica peculiar se separar para Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus, antes de ensinar os discípulos a orarem, ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ser separado é ter momentos diários a sós com Deus. O consagrado
tem por principal característica passar um tempo diariamente a sós com Deus. Há uma grande diferença de ser separado e de se separar. Quando alguém nos separa para fazer alguma atividade. Quando alguém nos separa-nos para fazermos alguma atividade. Mas quando nós nos separamos para Deus, nós temos por resultado êxito na atividade pela qual fomos separados para fazer. Quando eu sou separado por Deus, quando eu sou separado pelas autoridades constituídas por Deus, eu tenho uma responsabilidade de fazer alguma atividade na obra do Senhor. Mas eu só terei êxito nesta atividade se eu me separar, se eu ter o meu momento a sós com Deus. Ser consagrado é se separar diariamente para Deus. Ser separado te levará a alguma atividade para realizar. Se separar te garantirá êxito na atividade realizada. Logo, todo consagrado tem por principal característica se separar para Deus. Passe mais tempo a sós com Deus. Quando um vaso consagrado se separa para Deus todos os dias, ele consegue perceber na sua vida valores de um consagrado. Quando um vaso se separa para Deus, quando um obreiro se separa para Deus, ele manifesta em sua vida, em sua comunhão, valores de uma consagração, valores de um consagrado. Estes valores manifestam-se e é visto por todos e é sentido por todos que este é um obreiro consagrado a Deus. Quem é consagrado não precisa dizer que é consagrado. Os valores da consagração falarão por você. Os valores de um consagrado se manifestam quando este se separa para Deus. Pois bem, o primeiro valor de um consagrado está em Gênesis, no capítulo de número 5, versículo 24, onde a Bíblia diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. O primeiro valor de um consagrado é a salvação. Enoque andou com Deus. Ele passou a viver uma vida separada para Deus, uma vida de um obreiro consagrado. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Fala-se aqui de salvação. O primeiro valor de um consagrado é que todo consagrado é salvo. Todo consagrado é salvo. Isso aqui é importante, porque muitos clamam, muitos buscam ser usados por Deus e cometem um erro que os discípulos cometeram quando voltaram da missão enviada por Jesus, e eles alegravam-se porque expulsaram o demônio, porque os demônios submetiam a eles no nome do Senhor Jesus, e Jesus diz: não se alegreis, porque os demônios vos submetem.
Alegrai-vos antes, que o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, é importante, ou mais importante na caminhada cristã não é ser usado, mas é salvo. Não adianta ser usado e, por final, ser condenado. É importante que você seja salvo e seja usado. Ou seja usado e seja salvo. Então, o primeiro valor de um consagrado é que todo consagrado é salvo. Porém, há um preço para que este consagrado receba o valor que é a salvação. O que foi que Enoque renunciou? O que foi que Enoque fez para andar com Deus? Primeiro, para que Enoque andasse com Deus, ele precisou deixar de andar com muita gente que não andava com o Senhor. Ele teve que renunciar a pessoas, ele teve que renunciar a condutas que não agradava a Deus. O preço que Enoque pagou para ser salvo, para que ele pudesse andar com Deus. Ele cumpriu o Salmo 1, onde diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, Enoque, ao ponto que ele decide, ao tempo que ele decide andar com Deus, ele decide deixar de andar com quem não andava com Deus. Todo consagrado é salvo. O segundo valor de um consagrado está em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Observe que o anjo, ao anunciar o nascimento de João Batista, que era nazireu de Deus, que era separado para Deus, que era consagrado a Deus, diz o anjo que ele seria grande diante do Senhor. Em Mateus capítulo 11, quando João Batista estava preso, ele chamou um servo e pediu para perguntar a Jesus se Jesus era de fato aquele que haveria de vir, o Messias, ou deveria ele esperar outro. E Jesus, ao ouvir o servo falar, disse ao servo que mandasse a resposta para João Batista, que estava preso, dizendo que os cegos viam, os aleijados andavam, que aos pobres eram anunciado o evangelho, e o servo foi. Quando o servo sai, Jesus pergunta aos que estavam ali presentes quem era João Batista para eles. Alguns dão uma resposta, outros dão outra, e Jesus termina respondendo no capítulo 11, que, versículo 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está falando é a mesma coisa que o anjo disse a Zacarias, pai de João Batista. O anjo disse que João Batista seria grande diante do Senhor. E o que Jesus está dizendo é que nascido de mulher não haveria alguém maior do que João. Porém, o menor do céu era maior do que João Batista. É o segundo valor de um consagrado. João Batista era um consagrado de Deus, era um obreiro consagrado. E o segundo valor de um obreiro consagrado é que para os homens ele pode não valer muita coisa. Que para os homens eles podem receber o desprezo, o esquecimento, o anonimato.
Mas um consagrado para Deus, ele é grande. Ele é grande diante de Deus. Então você que se dispõe a se consagrar, a se separar, não fique triste se alguém não valorizar você, se alguém não lhe dá o valor que você merece, a honra que você merece. Saiba de uma coisa, diante do Senhor, você é grande. Primeiro valor de um consagrado, todo consagrado é salvo. O segundo valor de um consagrado, todo consagrado é grande diante de Deus. A Bíblia vai também nos mostrar o terceiro valor de um consagrado. E está em Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 8. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Tiago escreve que todo aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. O terceiro valor de um consagrado é que todo consagrado carrega consigo a presença de Deus. Todo consagrado carrega consigo a presença de Deus. Todo obreiro consagrado precisa carregar na sua vida a presença de Deus. Não dá para ter êxito na obra de Deus sem a presença do Deus da obra. Eu preciso repetir para você frisar. Não dá para ter êxito na obra de Deus sem a presença do Deus da obra. Como conseguir esta presença? Tiago diz: se aproximando de Deus, se separando para Deus, passando tempo a sós com Deus. Quanto mais tempo você passar a sós com Deus, mais a presença de Deus será notado na sua vida. Todo consagrado carrega consigo a presença de Deus. Toda vez que nos separamos para Deus, Deus separa algo dele para nós. Preciso frisar isso também. Toda vez que nos separamos para Deus, Deus separa algo dele para nós. Quando Moisés subiu ao monte e passou ali 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, quando ele desce, ele traz algo de Deus na vida. O rosto de Moisés resplandecia, brilhava como a luz do sol, refletindo à vista de todos a glória de Deus na vida. Por isso, precisamos se achegar a Deus em oração, em jejum, em louvores, na leitura da palavra. Quanto mais tempo você ocupar com essas atividades, mais a presença de Deus será notada, será sentida na sua vida. Todo consagrado carrega consigo a presença de Deus. A presença de Deus na vida de um consagrado faz toda a diferença no exercício da obra, o que traz vitória nas nossas guerras e a presença de Deus. Sansão não sabia ou havia esquecido ou cometeu o erro de não reconhecer que as suas vitórias vinham da presença de Deus. Prova é que quando ele revela o segredo a Dalila, a Bíblia diz que Dalila corta os seus cabelos e grita, acordando Sansão do seu sono, dizendo: os filisteus vêm contra ti. Sansão declara dizendo: como das outras vezes, eu me livrarei dos filisteus. Sansão não tinha em mente que o que garantia a vitória era a presença de Deus. Ele achava que era ele que se livrava. Como das outras vezes, eu me livrarei. Só que a Bíblia diz, no capítulo 16 de Juízes, versículo 20, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor
A presença de Deus havia se retirado dele. A presença de Deus é o motivo. A presença de Deus é a causa de nossas vitórias. Você precisa buscar a presença de Deus e carregá-la na sua vida através da consagração. Moisés sabia do valor da presença de Deus. E em Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés declara: se o Senhor não vier comigo, não me faça dar sem um passo. Se a tua presença não vier conosco, não nos faça dar um passo. Moisés sabia do valor da presença de Deus. Davi, após cometer um grave erro, também sabia que, através dos erros, dos pecados, a presença de Deus se esvaía, se ia embora. Ora, se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Se eu me aproximo do pecado, Deus se afasta de mim. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separam de Deus. Davi, ao perceber que cometeu um grave erro, ele disse: não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito. O consagrado entende que a presença de Deus é fundamental na sua vida. Então, o terceiro valor de um consagrado é que todo consagrado carrega consigo a presença de Deus. Quarto valor de um consagrado: todo consagrado é temido pelo inimigo. Todo consagrado é temido pelo inimigo. Quando nós lemos Marcos, capítulo de número 5, nós observamos que ali havia um homem possesso por uma legião de espíritos malignos. Todos temiam aquele endemoniado na aldeia de Gadara. Todos tinham medo dele. Ele era preso nos cemitérios, ele era preso com correntes, e aquele homem, de uma forma sobrenatural, quebrava as correntes, se feria com pedras, atacava pessoas. Ele era temido pela população de Gadara. Porém, um consagrado resolveu ir em Gadara. Jesus chega em Gadara e a primeira coisa que acontece é que aquele endemoniado, ao ver Jesus, o teme. A Bíblia fala que os demônios curvam o corpo daquele homem diante de Jesus e declara: o que viertes fazer aqui? Vierte nos atormentar antes do tempo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui a gente percebe que o consagrado, ele é temido pelo inimigo. O consagrado, ele é respeitado pelo inimigo. O consagrado, ele, por carregar a presença de Deus, ele é temido pelo inimigo. Mas nem todo crente é temido pelo inimigo. O diabo e os espíritos malignos sabem aquele que é consagrado e aquele que não é consagrado. A gente vê isso em Atos capítulo 19, versículo 13 ao 15, onde a Bíblia diz que os filhos dos sacerdotes que viam Paulo expulsar os espíritos malignos, quando avistaram ali um homem possesso, eles tentaram expulsar. E a declaração daquele espírito que estava sobre aquele homem foi esta: conheço a Paulo e bem sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Aqui a gente aprende que o diabo sabe quem é consagrado e quem não é consagrado, a quem eles temem e a quem ele não teme. Então, todo consagrado, ele carrega um valor em si. Ele é temido pelo
inimigo. Eu me lembro de uma história onde dois demônios se encontram e eles tinham recebido uma missão. Eles tinham recebido a missão de ir num culto e atrapalhar o culto, colocar contenda, fazer com que Deus não habitasse naquele culto. E depois de algum tempo, esses dois demônios retornam, se encontram e vão dar um relatório. Um dos espíritos malignos estava gordo, estava bem trajado, estava aparentemente saudável, enquanto o outro espírito estava todo queimado, estava magro, com umas vestes todas rasgadas, não estava bem. E de repente eles se encontram e vão dar relatório, e o espírito que estava bem aparentado disse: eu fui numa igreja grande, bonita, e fui bem recebido lá. Quando eu cheguei na portaria, estava os porteiros, os diáconos da igreja, eles estavam na portaria, estavam comentando sobre os problemas da igreja, estavam falando mal até do pastor, e ali eu fiquei com eles, me alimentando daqueles falatórios negativos que eles estavam fazendo ali na porta da igreja. Logo, depois de me alimentar com o que eles me ofereciam, eu entrei na igreja, sentei no meio dos irmãos e comecei a ver que eles estavam tudo desapercebidos, não estavam nem aí para a palavra, para os louvores. Uns conversavam, outros ficavam no celular, e eu fui me alimentando de tudo aquilo. Fui na mocidade, sentei lá diante de alguns jovens e eles estavam tão desapercebidos, estavam todos lá conversando, estavam ali totalmente fora da conexão com o culto. E fiquei me alimentando também ali. Fui nas senhoras, havia muitas mulheres brigadas umas com a outra, falando mal uma das roupas da outra, e no meio do culto, e comentando sobre novelas, sobre a cor da roupa de uma da outra, vestimentos que não caiu bem de um e de outro, tudo no meio do culto. Então fiquei ali e também me alimentei. Subi no altar, e estavam lá os obreiros reunidos, alguns conversando na hora da palavra, comentando, falando mal do pregador, falando mal do pastor na hora do culto, e eu fiquei ali me alimentando. Aquele culto foi bom, Deus não desceu naquela noite que eu estive lá, porque estava todo mundo fora da conexão. Então voltei e eu estou aqui bem alimentado. E ele logo se direcionou para o outro e disse: "E tu, rapaz, que foi que aconteceu? Você não está muito legal, você está todo queimado aí." E o outro espírito começou a falar, começou a dar relatório. E no relatório que ele começou a dar, ele disse: "Rapaz, eu fui numa igrejinha ali no meio do mato, no meio do interior, e vi uma igrejinha pequena lá e deduzia que vai ser fácil. Aqui eu vou me alimentar, aqui com certeza ninguém tem reverência a Deus." Quando eu cheguei na igreja, na portaria, tinha dois obreiros também na porta, só que eles estavam de olhos fechados, orando, intercedendo ali pelo culto, enquanto uns recebia ali os visitantes, diziam: "Seja bem-vindo, Deus abençoe você." E eu me incomodei muito com aquilo, e teve um lá que era bem via as coisas, né? Via coisas que ninguém estava vendo, e logo quando eu cheguei ali perto dele, ele disse: "Queima Jesus todo mal." E quando ele disse isso, caiu uma bola de fogo na minha cabeça, e logo fui incendiado. Eu corri para dentro da igreja, sentei no meio da igreja, achando que conseguiria tirar a atenção dos irmãos do louvor, e me sentei e tentei deixar desapercebido alguns, mas não consegui. Estava todo mundo prestando atenção no culto, louvando, glorificando a Deus. Tinha outros irmãos lá também ligados e me sentiram, né? Sentiram a minha presença lá e disseram: "Jesus, afasta o mal de mim." Nessa hora eu fui empurrado naquele meio, fui bater lá em cima, lá na galeria da mocidade. E achei, aqui na galeria da mocidade vai ser fácil, jovens não tem compromisso. Só que quando eu cheguei lá, os jovens estavam orando, intercedendo, pedindo a Deus para serem batizados com o Espírito Santo, para ser cheio do poder de Deus. E teve um lá que recebeu o batismo e começou a rodar, a estender os braços, e de repente esses braços batiam na minha cabeça, no meu rosto, me derrubavam no chão, e eu corri lá para as senhoras. As senhoras, eu até tentei pensar: "Não, aqui vai ser fácil, as senhoras não tem..." Não, essas mulheres gostam de conversar. Quando eu cheguei lá, tinha uma velhinha
Uma velhinha que teria até pesadelo com ela. Essa velhinha, quando eu cheguei lá, estendeu a mão e disse: Senhor, amarra o mal e joga na cabeça dos demônios bola de fogo. Nessa hora, veio uma corrente, me amarrou e começou a descer bola de fogo, queimou minha cabeça, meu corpo, meu braço, minha roupa toda pegou fogo. Corri para o altar e no altar achei que ia me dar bem. Achei que os obreiros estavam falando mal do pastor, da palavra. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo intercedendo. Todos os obreiros orando, intercedendo pelo pregador, pela palavra, para que Deus falasse. Não teve jeito. Deus desceu na igreja, Deus operou na igreja, Deus trabalhou, anjos desceram na igreja e para 10 comi sozinho. O anjo dava uma espadada, o outro dava uma bola de fogo. O avivamento, a senhorazinha começou a marchar e eu consegui sair ali. E aqui estou dando um relatório. Nunca mais volto naquela igreja. Essa é uma história que exatamente transparece isto. Um povo que não se consagra, não se separa para Deus, e um povo que se separa. O inimigo teme. O inimigo teme o consagrado para Deus. Nós também observamos mais uma característica de um consagrado. O consagrado, ele é protegido por Deus. Todo consagrado é protegido por Deus. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 5, a partir do verso 1, que o rei Belsazar, ele resolve dar um banquete. Até aí tudo bem. Ele resolve oferecer um banquete para 1000. E aí ele dá o banquete, aí vem os convidados, e aí ele bebe, e aí eles comem, e aí eles conversam. Só que o rei Belsazar toma uma atitude que mudou a sua vida para pior. O rei Belsazar resolve ordenar que os servos trouxessem diante dele os vasos que foram tragos da invasão da Babilônia em Jerusalém, os vasos que Davi consagrou para a casa de Deus, os vasos que Davi consagrou para o serviço na obra de Deus. Estava de posse do inimigo e o rei Belsazar ordenou que trouxessem estes vasos. Quando trouxeram os vasos, o Belsazar começou a beber vinho e dizer que aquele banquete, que aquele vinho e aqueles vasos pertenciam aos deuses da Babilônia. Quando ele decide fazer isso, quando ele está desfazendo dos vasos consagrados de Deus, a Bíblia diz que Deus resolve manifestar-se no meio daquela festa. E a mão do Senhor começa a riscar a parede do palácio real. Na hora que Belsazar vê aquela mão, ele se assusta, ele fica sem palavras, fica trêmulo, e aquela mão escreve Mené, Tekel, Parsim. E aquelas palavras ninguém consegue traduzir, ninguém consegue dizer o significado. Deus escreve palavras que deixam todos atônitos, todos amedrontados naquela festa. E alguém diz: há um homem no teu reino que na época de teu pai discerniu sonhos. Quem sabe ele consegue discernir o que está escrito. E só quem é consagrado entende a letra de Deus. Chamaram ali Daniel, e Daniel olhou e disse: eu sei o que está escrito, porque quem escreveu foi Deus. Isso é um decreto de Deus para ti, ó rei Belsazar. Tu tocastes nos vasos consagrados de Deus. Tu tocastes naqueles que Deus protege. E essa escritura é um juízo contra ti. Mené, Tekel, Parsim. O que está escrito é um decreto de Deus que diz: fostes pesados na balança e foste achado em falta.
hoje é passado o teu reino para outro. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto e o reino foi tomado pelos persas. Isto porque ele ousou tocar nos vasos consagrados de Deus. Os vasos consagrados de Deus é os vasos que são protegidos. Mas um valor de um consagrado é que sobre ele há uma proteção divina. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, Davi é estimulado por quem está com ele, mata Saul, Deus o entregou nas tuas mãos. E Davi diz: ai de mim, se eu tocar no ungido de Deus. Há uma proteção divina sobre você. Há uma proteção divina sobre a tua casa. Toda vez que você se dispõe a se separar para Deus, um escudo vem sobre a tua vida. A Bíblia diz no Salmo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma proteção divina sobre aquele que se consagra. Há uma proteção divina sobre o obreiro consagrado. E por fim, eu quero dizer mais um valor de um consagrado. Deus colocará o vaso na posição que ele foi consagrado. Quando nós lemos o texto de Esdras, no capítulo de número 1, a partir do versículo 7, quando Ciro assume o reinado e, como posse do reinado, tem um povo escravizado que os persas receberam ao dominar os babilônicos, quando eles tomaram o reino de Belsazar, e veio com o reinado de Belsazar o povo de Israel, e tudo o quanto Babilônia havia levado de Israel foi agora para a mão dos persas. Quando Ciro assume o reinado, havia uma profecia por Isaías, antes do nascimento de Ciro, que Deus o levantaria para libertar o povo. Ciro, ao ler este pergaminho, esta palavra, percebe que este Deus é poderoso, que antes mesmo de Ciro nascer, Deus já havia falado sobre ele e sobre a sua missão. Ciro então decide libertar o povo, e o que me chama a atenção é que passou mais de 50 anos, muito tempo, em que os vasos que Davi consagrou haviam sido retirados do lugar, da posição a qual nunca deveriam ter saído. Porque o consagrado não pode sair da posição a qual Deus o colocou. O consagrado não pode sair da posição pela qual ele foi consagrado. Ele foi separado para determinada obra, mas o inimigo, de alguma maneira, tenta tirá-lo do exercício da obra. Quando o inimigo tira um obreiro da posição, ele anula o ministério do obreiro. Ele anula o ministério do consagrado. Mas com esta palavra, eu trago uma revelação divina para o seu coração. Deus reservou o tempo para trazer o vaso consagrado para a posição.
você que é vaso, você que é consagrado e por algum motivo saiu da posição, por algum motivo já não ora como antes, por algum motivo já não jejua há anos, por algum motivo já não é tão dedicado como era antes. Alguma coisa aconteceu, muita coisa mudou que fez com que você saísse da posição. Mas esta palavra veio para trazer à tua memória que Deus levantará o consagrado, não importa onde estão, não importa como estão, Deus vai colocar você na posição de origem. Deus vai pegar os vasos e vai retorná-los para Jerusalém. Deus tirou os vasos da mão de Ciro e os levou de volta para Jerusalém. Deus vai tirar os vasos de posições que não deveriam estar e colocar na posição a qual Deus separou para eles. Deus não separou você para estar embaixo. Deus colocou e separou você para estar em cima. Deus não separou você para estar atrás. Deus separou você para estar na frente. Deus não separou você para estar caído. Deus separou você para estar de pé. Deus vai mudar posições. Deus vai mudar realidades. Deus vai colocar os vasos consagrados em seus devidos lugares. Essa palavra é para que você reflita. Esta palavra é para que você se volte para Deus. Seja um vaso consagrado, seja um obreiro dedicado, seja um obreiro que se separa para Deus e Deus vai retornar você ao lugar de origem. A Bíblia diz em uma das cartas no Apocalipse que Jesus diz: tem uma coisa contra ti, que deixartes o primeiro amor. Aí ele diz assim: volta às primeiras obras. Deus deseja e Deus fará. Ele vai tomar os vasos consagrados que por algum motivo saíram da posição, foram levados para posições que não é de Deus, que não é a vontade de Deus. E Deus vai colocar os vasos na posição de vaso. Deus vai colocar os vasos no lugar do serviço pela qual Deus os consagrou, pela qual Deus os separou, pela qual Deus os chamou para fazer. Há um tempo aí de renovo para a tua vida. Há um tempo aí de restauração ministerial para a tua vida. Há um tempo em que Deus vai colocar você no lugar certo. Ele vai colocar você de pé. Não perca a esperança, não perca a fé. Se as coisas não estão como você sonhou que estivesse, se as coisas não chegaram a estar como você sonhou que tivesse, se você cometeu alguns erros e está aí abatido, entristecido, porque se encontra escravizado, eu quero dizer para você, Deus marcou um tempo que Ele vai tirar você do lugar onde você está e vai levar você para o lugar em que Deus desenhou, escreveu para você. Há uma história de bênção, há uma história de salvação, há uma história de restauração, há uma história de edificação escrita por Deus para a tua vida. Deus vai te retornar ao lugar de origem. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e Deus fará grandes coisas por você, eu tenho uma plena certeza. Amém? Deus te abençoe e fica na paz em nome de Jesus.